Olá, pessoal, bem-vindo ao Diário de uma guerreira marcial, uma jornalista marcial. Eu sou a Priscila e estou nos meus 60 minutos na esteira de hoje. Meu dedo ainda não está bom, não posso voltar para os treinos. Eu estou pesquisando proteção para o meu dedo, para não torcer novamente, né? Eu sofri um entorse no dedão. Então, estou pensando em treinar com proteção no dedão. Estou procurando uma proteção pro meu dedão. Bom, gente, vocês já sabem, né? Eu fui tirada pelo quarto sensei ditador do Aikido, déspota. Os senseis de Aikido são extremamente abusivos, tá? Isso é o que eu tenho visto nos meus 7 anos de Aikido. Eu nunca vi tantos senseis abusivos como eu estou vendo no Aikido. Então, por isso que dá problema. Eles são extremamente abusivos, os senseis de Aikido. Então, por isso que a arte não vai pra frente. Por isso que as mulheres não vão pro Aikido. E por isso que elas não ficam, né? Você tem poucas mulheres no Aikido. As que ficam são as que se submetem ao abuso do sensei de Aikido, tá? Todos os senseis de Aikido que eu tive, foram 4 senseis de Aikido que eu tive, foram abusivos. Todos, tá? Eles praticam principalmente assédio moral. O sensei de Aikido e chantagem também. Eles são experts nisso, né? Eu acho estranho, né? O Aikido é uma arte tão boa, tão, né? Prega uma filosofia tão bacana, bonita, e você ter senseis assim. O último foi esse. Foi o nosso psicólogo despótico, que se diz democrático e que no passado treinou comigo e com quem eu tive uma briga, tá? Então, não era pra ser diferente, tá? Um cara super pesado, a energia dele é pesadíssima, o grupo dele é legal, tirando 3 caras lá, que são os que ele alimenta, os mais machistas e egocêntricos do dojo. Ele alimenta porque ele é igual, né? Então você vai ver isso, o sensei fica contra você e fica a favor do machismo no dojo. No Aikido é assim. Não é no Aikido, nas artes marciais, tá? Mas no Aikido principalmente, né? Então, se você não aceita abusos e senseis abusivos, você terá problemas no Aikido, tá? Só isso. As mulheres que ficam são submissas. Elas aceitam e elas veem o sensei praticando abuso e elas não falam nada, tá? É isso. Elas são coniventes com o abuso do sensei, tá? Então, eu falo mesmo, tá? Porque eu acho que é o certo. A gente não pode aceitar abuso de homem nenhum. Nem de sensei, nem de shihan, nem de ninguém, tá? Porque ele vai praticar. E eu vi esse cara. Foi abusivo comigo. Eu reagi. E eu vi ele praticando abuso com outra pessoa, um menino lá, tá? E outra, eu também vi ele praticar abuso com outro colega. Ele pratica abuso com esse colega, fica expondo ele, sabe, desagradável. O Aikido dele é ruim, ele faz ogrodô, ele impõe força e uma energia, a massa corporal dele, porque ele é volumoso, é um homem barrigudo, volumoso, e ele corpulento, e ele impõe o Aikido dele no outro. Inclusive em criança, tá? É um absurdo. Mas vindo da onde ele veio, né? Ele veio do mesmo dojo do qual eu vim e do qual eu tive problemas. Diferente dele, eu reagi às coisas erradas que eu via no dojo do Japa. Ele nunca reagiu, tá? Ele só saiu de lá porque o sensei Japa nunca deu atenção pra ele, né? Foi assim. Ele ficou magoado, tá? Ele nunca percebeu que tinha coisas erradas lá no dojo e nunca reagiu ao machismo, ao egocentrismo e à agressividade que tinha no dojo e a uma liderança antiética de sensei Japa. Ele só saiu porque ele ficou magoado, que o sensei Japa não dava, assim, uma atençãozinha pra ele. É isso, tá? Eu não podia esperar nada melhor dele, tá? Eu tive uma briga com ele no passado, ele me chamou de mal amada, me xingou, falou palavrão, é um cara bem grosso. Não podia esperar nada melhor dele, mas enfim. Às vezes eu já sabia, né, que em um momento eu ia entrar em conflito com ele. A gente tá falando de posturas machistas e abusivas de senseis de artes marciais. Eu falo muito dos de Aikido porque é onde eu estou.
há 7 anos, tentando encontrar um sensei que não seja abusivo de Aikido, mas não tá, tá impossível, tá? Tá praticamente impossível, tá? Mas enfim, é uma arte que eu gosto e eu volto, mas a arte Aikido não é boa para defesa pessoal da mulher. Embora o nosso querido sensei, macho alfa, psicólogo, déspota, disse que eu sei que o Aikido é bom para defesa pessoal. Não é. Ah, só porque uma aluna dele fez lá um negócio assim no susto e deu certo. Ela teve sorte, tá? Porque o Aikido ele não é bom para defesa pessoal de mulher, tá? Então ele não sabe nada, mas enfim, é desse jeito, é machista. Aí, eu tô falando dos comportamentos machistas que eu encontrei, né, na minha trajetória acidentada nas artes marciais. Porque eu falo, tá? Eu não sou vítima, que nem o nosso sensei querido, nosso querido sensei macho alfa, psicólogo despótico, disse que eu sou vítima. Eu não sou. Agora ele viu que eu não sou, né? Tanto que ele me tirou do dojo dele depois que eu falei umas pra ele, tá? Então ele viu que eu não sou vítima, tá? Agora ele viu. Então, a gente vai ver muita mentira, né? Hipocrisia, né? Não sei se, principalmente eu tô falando do de Aikido, porque foi que eu tive contato, 5 anos, 7. Eles são extremamente hipócritas. Eles falam uma coisa, mas eles fazem outra. Se você for um pouquinho inteligente, você vai perceber. É que, na verdade, o pessoal do Aikido, eles ficam, né? Eles aceitam as coisas sacanas quando privilegiam eles, tá? Só que eles não estão pensando que uma hora isso vai se virar contra eles, tá? Então eles ficam lá, casa com o sensei, namora, embucha do sensei, encosta no sensei. Tem de mulher no Aikido que encosta em sensei, embucha do sensei. Nossa Senhora, eu não sei como é que aguenta. Eu não sei como é que pode. Bom, mas vamos falar agora. A gente está falando dos termos, né, dos comportamentos machistas de homens e de senseis nas artes marciais, na vida e nas artes marciais. Ontem eu falei do gaslighting. Gaslight, que é quando o manipulador, o homem, o manipulador vai fazer com que, vai inverter coisas. Você vai falar mal dele, falar alguma coisa que ele fez, ele vai inverter. E pior, ele vai te confundir. Ele vai fazer com que você pense que você está errada. Muito comum esse comportamento no homem, tá? Acho que 100% dos homens praticaram já ou praticam o gaslighting. E a gente tá falando nas artes marciais e a gente tá falando de senseis. O que é mais complicado, porque ele é uma liderança. Então, as pessoas vão ficar com a versão dele. É por isso que eu tenho um canal no YouTube, porque eu quero dar minha versão. Tá? É só isso, mas sempre vai... Infelizmente, sempre vai prevalecer a versão do homem machista, do sensei, tá? Então, é o gaslighting que ele pratica, tá? Ele vai inverter. Então, assim, o sensei, nosso sensei querido, psicólogo macho alfa, despótico, fez gaslighting comigo. Não funcionou, óbvio, mas ele já começou, né, a dizer que eu sou encrenqueira, que eu brigo com os senseis de Aikido, em todos os dojos que eu vou, o problema é meu. Não é. Todos os senseis que eu tive, com os quais eu tive conflito, foram abusivos. E eu sei e consigo justificar. Um deu em cima de mim, o outro praticou assédio moral, o outro me censurou. Então são comportamentos abusivos. Eu reagi. Diferente das mulheres, a maioria que fica quieta, se silencia, abaixa a cabeça e é conivente com o abuso. Quem fica quieta e se silencia, tá junto com o abusador, tá? Tá junto. É responsável pelo abuso dele, tá? E o sensei abusivo, ele vai abusar, ele já abusa. Ele vai pegar algumas pessoas para ele abusar, tá? E ele vai praticar o abuso, tá? Então o comportamento dele é doente, né? Ele é doente, ele é um manipulador emocional, né? Então esse nosso querido amigo, sensei, o déspota, psicólogo macho alfa, né? O último dono de dojo, ele praticou o gaslighting. Só que comigo não funciona o gaslighting. Porque o gaslighting é o seguinte, o cara, ele vai fazer com que você pense que está errada. Ele vai vender, ele vai enfiar a versão dele em você. Ele vai te confundir. E aí, é claro, uma mulher muito insegura, mais confusa, né, que põe o sensei lá em cima, ela vai entrar nessa.
ela vai duvidar do que ela está vendo. No meu caso, eles vão falar, né, que eu brigo com tudo quanto é sensei, que eu não me dou. Não é que eu brigo, eu reajo ao abuso, comportamento abusivo. Não brigo, eu reajo, eu não sou vítima. Como o nosso macho alfa, o déspota, psicólogo, falou que eu sou vítima, não sou. Agora ele viu, né, que eu não sou vítima. E eu vi que ele é déspota. Tá? Então, você vai ver muito isso, tá? O cara, o sensei vai vender a versão dele para todo mundo e a vítima, a mulher, vai ficar como errada. Prevalece, infelizmente, é perverso, mas prevalece a versão do sensei, do homem. Né? Porque colabora, a gente está num mundo machista, então todo mundo ficou me condenando, né? No primeiro dojo em que eu estive, Sensei Rick Sabengrosso, da Makotex, fez isso. Ele fez isso comigo também. Gaslighting, ele fez gaslighting comigo. Ele fez o seguinte, ele deu em cima de mim, numa aula de Aikido. Eu fui tirar a satisfação dele e corrigi-lo pelo que ele tinha feito, para ele entender o que ele fez aquilo. Chamou a atenção dele, claro, era uma forma de chamar a atenção dele, né? E aí ele ficou incomodado, negou, isso já é o gaslight. Ele negar, é o processo de negação. Manipulador emocional, ele vai negar o que ele fez. Tá? Ele vai negar. Vai dizer que não fez o que você viu ele fazendo. Tá? Ele vai negar. Então, o Sensei Rick Sabengrosso negou. Disse que não fez nada, que ele respeita as alunas. Se ele respeitasse a aluna, ele não daria em cima de uma aluna, né? Durante uma aula. Tá bem longe de ser respeito aquilo que ele fez, né? Ele negou o que ele fez para que eu começasse a duvidar de mim, do que eu vi. Não funcionou. Porque eu sou uma pessoa segura, né? Por isso que a mulher tem que ser muito segura, sempre. E não ir na do homem, tá? Não lá, porque ele vai fazer gaslighting, né? Comum, tá? O homem, marido, namorado, amigo, sensei, tá? Eles fazem gaslight desde pequenos, tá? Vai chamar você de louca, de inventiva, de tereta, você tá inventando coisas, né? Você é confusa, você tem problemas. E o Sensei Rick Sabengrosso, ele fez isso. Primeiro ele negou. Quando eu questionei ele do que ele fez, ele negou o que ele fez. Por quê? Sabe, ele é um hipócrita, né? É um cara que está acostumado a dar em cima de mulher, sacanear a mulher e depois negar o que faz, né? É o comportamento de um sociopata, tá? Isso. Abusivo, é um comportamento abusivo. O abusador, ele age assim, tá? O manipulador emocional age assim, tá? Aí, eu fiquei lá porque eu queria que ele se retratasse. Fiquei lá enchendo o saco. Fiquei lá até ele pedir desculpa. Ele não pediu. Fiquei uns 2 meses lá assim, tá? Enchendo o saco, esperando ele pedir desculpa. Ele não pediu. Depois que eu fui questionar ele. Aí ele começou a ficar com raiva de mim e começou a me castigar na aula. Mas de leve, tá? Não fez nada pesado. Ele tinha muita raiva, mas ele não conseguia, mas ele se continha, tá? Era muito engraçado, tá? E a cara de Sensei Rick Sabengrosso, aquele homem grande, a muralha da China, bravo. Só que ele tinha que se conter, né? Porque não podia fazer nada comigo, né? Ele é grande. O professor de Aikido ia ficar chato, né? Na frente de todo mundo. Eu sempre tava... Eu fazia o seguinte, eu chegava às vezes antes, mas eu não ia pro dojo ficar sozinha com ele, tá? Não ia. Porque senão ele podia se vingar de mim, não tinha filmadora. Na sala dele não tinha filmadora, no dojo dele, tá? No Clube Japa. No Clube Japa dos machistas, que acobertaram ele. Não tinha filmadora lá. Se ele fizesse qualquer coisa comigo, eu não ia poder provar. Ia ser a minha palavra contra dele, que como já estava sendo. E sempre prevalece, é perverso, né, gente? O mundo machista é perverso. O opressor prevalece sobre o oprimido. Tá. A palavra dela prevaleceu sobre a minha. Não sei o que ele falou. Deve ter falado que eu dei em cima de mim, dele. Jamais fiz isso. Até porque eu achava ele ignorantão. E eu não gosto de Sensei Aikido. Então é improvável. É impossível. Impossível, tá? Eu estar em cima de um Sensei Aikido. Impossível. Eles deram mole pra mim já e eu sempre dei fora. Então é porque eu não gosto de Sensei Aikido, né? Porque eu podia até me beneficiar do Sensei Rick Sabengrosso, né? Mas a Makotex. Nem precisava ter nada com ele.
Enrolava ele, ficava lá, fazia ele de bobo, porque não ia ser muito difícil. Mas eu não fiz isso, a gente tem que ser honesta, né? Diferente dele. Eu sou ética. Então, ele pegou uma cara brava, esse homem. Nossa, eu não me diverti. Vocês não imaginam, porque a vingança, né? Eu tava no processo de vingança dele. Como ele não pediu desculpa e não se retratou, ele me desrespeitou. Eu não engoli isso, fiquei 5 anos mastigando isso aí. Então, eu continuei indo na aula dele. Aí ele pediu, eu falei, eu vou até ele me pedir desculpa, esse homem. Ele tá pensando que ele é o quê? E ele lá, né? E ele na paixonite. Ele tava com dor de cotovelo, porque eu dei um fora nele, né? Você dá um fora no sensei de Aikido. É duro, né? Eu dei um fora nele. E eu ia, sabe? Eu ficava lá, sabe? Ele tinha. E ele se segurando na cara feia, esse sensei Henrique Savendoso, bravo. E se contendo. Aquela muralha. Eu não posso nem dizer. E aí teve cenas, né? Ele queria me corrigir, eu não aceitava. Ele foi me corrigir, eu falei que eu não ia obedecer. Eram as cenas assim, tá? Dantescas. E ele se controlando. Ai, nunca me diverti tanto, só que ele me tirou, né? Chegou um momento que ele não aguentou. E a hora que o senhor ia... Eu não tava nem aí, tá? Eu nunca tive medo de ser Henrique Sabendoso. Eu nunca tive medo dele. Ele que tinha medo de mim, né? Vocês percebem quando o homem tem medo de você, tá? Ele nem me encarava. Ele transpirava, tá? Assim. Ele ficava tenso quando ele estava perto de mim. Você percebe quando o homem tem medo de você? Você percebe, tá? Então, é aquela gelatina, tá? Ele é muito... O sensei Henrique Sabendoso é aquele homem grandão, forte, mas emocionalmente fraco. Muito fraco, emocionalmente. Você vai encontrar muitos homens assim nas artes marciais. Só com uma palavra você desmilingue. Você destrói esse homem. Se eu falasse qualquer coisa pra ele, eu desmoronaria ele, tá? Ele criou, né? Esses homens são assim, muito fortes fisicamente, como uma proteção. É uma carapaça, mas por dentro eles são fraquíssimos, muito fracos, tá? E por isso que eles se envolvem, né? Com mulheres erradas, sofrem, porque são fracos, são muito fracos, né? Emocionalmente. Então, se esse Henrique estava bem grosso, ele chegava perto de mim, ele ficava... Eu percebia que tinha medo de mim. Percebia. Só que o homem é grande. Se o homem daquele me dá uma mãozada, eu sou dividida no meio. Então, assim, o que eu fazia? Eu chegava mais cedo, sim, na aula. Eu ficava no banheiro, fazendo hora. Até da hora da aula eu ia. Porque eu não queria ficar sozinha com ele. Eu não queria. Tá? Justamente porque estava muito tenso. O meu relacionamento com ele estava muito tenso, muito tenso. Eu tinha ódio dele e durante muitos anos eu tive ódio mortal dele. Eu fiquei tentando me vingar dele, tá? Por isso que eu fiquei no Aikido na primeira fase, na primeira fase do Aikido, tá? Eu fiquei por ele. Eu queria fazer qualquer coisa, encher o saco dele, tá? Então, mas isso não ia resolver, isso não ia mudar, né? A ofensa que ele fez para mim, não ia mudar, tá? Não ia. Então ele fez o gaslight. Quando aí ele chegou a um limite, tá? Porque a gente já tava numa guerra fria. Uma guerra fria mesmo, eu tava sozinha no dojo dele, contra ele. E um monte de homem, tá? Uma mulher sozinha. Um homem que é do tamanho de uma muralha. Bem grosso, é um homem grande, tá? É um homem grande, mas ele é fraco. Ele tinha medo de mim. Eu percebia isso no olhar dele. Medo. Tá? E eu tinha até uma certa empatia por ele. Eu nunca tive raiva dele assim, não. Nunca tive muita raiva dele, assim, sem ser bem grosso. Eu tive raiva do que ele fez, mas dele, eu achava ele um homem assim, frágil. Frágil, muito frágil, né? Raiva dele eu acho que eu nunca tive mesmo. Agora mesmo eu não tenho raiva dele. Nenhuma, tá? Mas acho que ele é um homem perverso com as mulheres, tá? Sem valores, ele é sem valores. E ele tá acostumado, né, a desrespeitar a mulher. Então ele fez isso comigo. Eu não aceitei. Só isso. Porque ele fez com muita naturalidade. Pegar na minha mão, fazer aquela bobagem lá.
Não foi uma coisa grave, mas ele me desrespeitou. Ele está acostumado a fazer isso com as mulheres. As mulheres aceitam, chegou em mim, eu não aceitei. Então deu conflito. Acho que deve ter ficado muito impressionado comigo, né? Essa Deus deve ter ficado muito impressionado comigo. Porque até depois que eu encontrei ele no seminário ele queria que eu visse ele de qualquer jeito. Eu nunca vi um homem daquele jeito. Parece um homem apaixonado mesmo. Tá? Mas como eu acho que ele é um homem assim, leviano, eu não sei se ele é apaixonado mesmo, se ele foi apaixonado, tá? Mas parecia, eu nunca vi aquele jeito que ele tava. Muito engraçado. Achei bonito. Pena que ele tenha agido assim, né? Se ele tivesse conversado comigo, eu teria uma imagem melhor dele. A paciência. Ele fez isso, ele fez gaslighting comigo. Quando ele me mandou embora, uma noite de maio, uma noite de lua cheia, esse homem apareceu, bravo, falou, Priscila, vamos aqui fora que eu quero falar com você. Eu falei, acabou a festa do Kibe, né? Porque eu tava lá indo, né? Me vingando, uma cara feia, nossa. É muito engraçado, tá? E ele se contendo. Aquele homem grande se contendo. Igual aquele homem, né? Quando explodir. Muito engraçado. Só que nesse dia acho que ele não aguentou. Ele falou, não, agora chegou a um limite. Essa menina vindo aqui, me enchendo o saco, né? Ficou me chamou no jardim. Eu não lembro dessa noite. Eu não me lembro de muita coisa porque eu estava muito nervosa, tá? Eu apaguei. Eu só lembro desse homem grande, de Jacamar na minha frente, falando assim, que eu era uma mulher muito inteligente. Muito inteligente, só falava isso. Muito inteligente, mas que não dava mais pra ficar no dojo dele. É aquela história, tá? Todo sensei, quando você chama ele na gente, fala que ele foi abusivo, ele faz isso. Ele não quer ser corrigido, ele quer continuar no erro. Tá? Aí ele pegou e chamou, falou assim que eu era uma mulher muito inteligente, que não dava pra ficar mais, era pra eu ir treinar um dojo de mulheres. O que ele estava fazendo com isso? Essa fala representa o quê? Gaslighting. Ele queria me passar a ideia que eu tinha problema com homens. Por isso que eu chamei a atenção dele. Não é isso. Eu nunca tive problema com homens. Tanto é que eu treinei com todos os homens, senseis. Eu nunca tive sensei mulher, só tive sensei homem. E os problemas que eu tive com eles não foi de dar em cima. Os outros não, os outros foram problema de assédio moral, tá? É diferente. O problema de dar em cima foi só com ele. Porque você sabe separar. Né? Quando o homem está dando em cima de você ou não. Ele desrespeitou. Então ele queria que eu pensasse, ele queria me confundir. É gaslighting isso. Fazer com que eu pensasse que eu tinha problema com homens. Por isso que eu estava acusando ele. E que ele não tinha feito nada, coitadinho. Tipo isso, né? Perverso, cruel, mas óbvio. Em nenhum momento eu caí nessa babaquice dele, né? Eu sei muito bem, né? Que ele deu em cima de mim e tal. Isso é muito claro pra mim. Em nenhum momento eu não tenho problema com homens. Nunca tive. Tanto é que eu já casei, já namorei, já treinei. Eu treino há muitos anos com homens. Frequento dojo só de homens. Meus senseis são todos homens. O problema não é nesse sentido, né? No sentido de que ele estava tentando fazer com que eu pensasse, né? Então, não nessa ordem, né? Nessa ordem que ele estava querendo que eu fizesse, que eu pensasse. Então, isso é gaslighting. Ele queria que eu me sentisse, né? Eu pensasse que eu vi coisas, ele não deu assim de mim, não. Imagina, eu tenho problema com homens. É isso. Não é verdade, né? Eu nunca tive problema com homens, tá? Eu só vejo esses homens de uma maneira realista, diferente da maioria das mulheres. Mas problema eu nunca tive, nem de violência doméstica, inclusive. Tá? Então, isso é gaslighting. Ele ficou o tempo todo falando isso, que eu tinha que ter aula com uma mulher, com dojo feminino, tá? O tempo todo, levando para esse caminho. Pra eu pensar que eu tenho problema com homens, não é? Por isso que eu inventei que ele deu em cima de mim, tá? Então, a mulher tem que ver muito bem isso. Entender, provavelmente ele inverteu, né? Disse que eu dei em cima dele. Provavelmente ele falou isso, o que eu jamais fiz. Nunca sonhei em fazer, tá? Dar em cima de homem.
Muito menos sensei. Eu não dou em cima de homem. E nem sensei. Eu acho que é humilhante uma mulher fazer isso. Eu jamais faria isso, tá? Então, ele deturpou. Ele sujou a minha moral e a minha imagem. Por isso que é muito bom eu ter um canal para falar a minha versão que de fato aconteceu. Que não foi a dele. Mas é isso. Infelizmente, os dojos, os senseis, eles vão difamar as mulheres. O dojo inteiro vai difamar as mulheres. E às vezes, muitas vezes, as outras mulheres vão difamar as mulheres, tá? Por isso que é importante você falar, você dar a sua versão da história. Mas isso é gaslight. Eu sei que esse cara, o Sensei Rick, sabe com muita raiva de mim. Quando foi ele que me prejudicou. Eu sou vítima. Ele que é o bandido. Tá? Ele que é assediador. Tá? É um manipulador emocional, o Sensei Rick, sabe grosso. E aí o que ele fez foi pior ainda, né? Porque ele falou assim, já que você não cedeu as minhas investidas, você sair do Aikido, você não vai ter o Aikido Makotex. E eu queria o Aikido Makotex. Eu fiquei bem chateada. Eu fiquei com raiva, né? Chateada não, porque eu saí de lá pisando. Eu não podia nem olhar pra cara dele, tá? Assim, na verdade, eu tava com tanto ódio desse homem que eu fiquei muitos anos, não sei se bem grosso, que eu não conseguia emitir uma palavra de tanto ódio que eu tinha dele. Tá? Um ódio mortal. Assim, então, ele me prejudicou, né? Ele foi justo. O cara covarde que não assume o que fez, não assume seus erros, dificilmente vai evoluir e se tornar uma pessoa melhor. Eu gostaria de ter uma conversa com o Sensei Rick Sabem Grosso hoje, mas ele tem medo de mim e ele foge do que ele fez. Ele foge, ele tem medo, né, do que eu possa falar pra ele, dele enfrentar o que ele fez. Me ver é ele ver o que ele fez. Ele causou um mal, um prejuízo a uma pessoa. Não foi o único, todos os outros senseis que eu tive também fizeram isso, mas começou com ele. Eu deveria ter percebido, e por outro lado, se você é meio grosso, ele me deu um aviso, porque o que ele fez não foi grave. Não foi grave, mas ele me desrespeitou, invadiu meu espaço, e isso foi grave. Foi grave. E ele, na verdade, ele me preparou para os outros dojos, porque eu não tive problemas mais nessa ordem. Na ordem de dar em cima, não. Eu não tive problema. E no dojo eu tive problema de homem dar em cima do jeito que ele fez. Não tive. Então eu acho que de uma certa forma ele foi um aviso. Um aviso. Tá? Então ele me prejudicou muito. Depois ele quis voltar atrás. Provavelmente ele se arrependeu, entendeu o que ele fez, né? Que eu mandei para ele. E ele se arrependeu. Eu acho que ele se arrependeu do que ele fez, porque ele me chamou para voltar, para ir lá visitá-los. Mas eu nunca fui. Eu não voltaria. Naquele momento, não. Naquele momento eu não voltaria. Acho que seria uma relação muito complicada, a minha com ele, né? Hoje, talvez eu voltasse. Mas eu teria que ter uma conversa com ele antes. A gente teria que limpar o passado. Né? E ele não ouviu o que eu tinha para falar. Então, paciência. Mas eu falei. Eu falo no canal, falo no blog. Então, eu falei. Eu acho que você tem que falar. É isso. Ele é um homem muito fraco. Muito fraco. Ele é dominado pelas mulheres, né? São umas mulheres muito ruins que ele se relaciona. E ele é um homem fraco. Ele é dominado, né? Humilhado por essas mulheres e não se dá conta. Então, um homem grande, ele é sofrido, tá? Acho que sim. Acho que ele é. Ele me disse isso, né? Ele, não sei, é claro que o cara ele vai se dar de coitadinho. Né? Quando ele faz uma coisa errada, ele vai se dar de coitadinho. Uma coisa estranha nele. É estranho, ele ficava me espelhando, né? Sensei Rick Sabem Grosso. É muito engraçado, ele sempre se espelhou, né? Então eu falava uma coisa, ele falava, eu também. Eu falava assim, eu gosto de filme, quando a gente conversava, né? No começo, antes dele me desrespeitar. Né? Eu conversava com ele e eu falava que eu gostava de filme de terror, de zumbi.
que eu tinha escrito, né? Eu escrevi um livro sobre zumbis. Eu escrevi um livro de terror, aliás, vários. Porque eu gosto. E eu falava pra ele, né? E ele falava, eu também gosto. Quando sair, você me avisa que eu vou comprar. Então, assim, ele, tudo que eu falava, ele falava, eu também. Eu achava estranho, um machista falando eu também, pera lá. É um estranho, ele tá tentando, né, ficar bem comigo. É isso. Ele falava, eu também. Aí, o dia que eu discuti com ele em 2018, eu chamei ele de machista. Falei que ele era um homem ultra machista. Ultra machista. Sabe o que ele falou? Você também. Eu não sou homem. Eu não sou. E uma mulher não é machista, né? Uma mulher pode ter conceitos machistas. Machista não é. Tá? Eu também. Eu falei, nossa. Eu fiquei o bicho, tá? Ele pegou. Ele me bloqueou. Ele me sacaneou. Ele me bloqueou. Escreveu um monte de bobagem que eu não li. Me desrespeitou. Me ridicularizou. Riu dele não ter sido punido. Mas eu puni ele, de uma certa forma. Eu puni ele. O sensei dele não. O sensei dele é machista. É o cafetão. O dono do dojo que ele estava da escola é um cafetão, né? Ele é um machistão. Por isso que ele limitou. O sensei Rita Sabengrosso. O sensei Rita Sabengrosso segue. Provavelmente assediando alunas. Tá? É isso, gente. Até.